Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína. Na Copa do Brasil, como vocês viram, a gente vai pegar o Operário, né? Vamos reencontrá-los. A última vez foi na Série B. E a declaração do presidente do Operário que é o problema, né? Agora todo mundo quer tirar onda com o Vasco. É, Já não basta o presidente do Santos falar aquela besteira depois do jogo. E ontem, o presidente do Operário citou que se fosse o Flamengo ou se fosse o Corinthians seria mais complicado para eles, mas que com o Vasco eles têm uma oportunidade de passar de fase, né? E sempre acompanhado daquele, mas com todo respeito ao Vasco. Cara, sempre que vem essa frase, mas com todo respeito, vai vir alguma coisa de respeitosa em seguida. Se o presidente do Operário acha que é mais fácil passar pelo Vasco, tá? Isso demonstra, mais uma vez, a forma como o time do Vasco é visto no comando do Carille, tá? Como o Vasco vem jogando, isso traz confiança aos adversários, cara. Então, assim, mais uma vez, alguém achando que vai ser mais fácil passar pelo Vasco, né? Vai mandar aquela, tenho todo respeito pela grandeza do Vasco, que não sei o quê. Só que o Vasco é tirado pra merda, sempre. Sempre, cara. O Vasco é sempre tirado pra isso. A gente viu o presidente do Santos falando que ele é absurdo em São Januário. E agora o presidente do Operário, cara. Entendeu? Então, assim, Carilho, ou ele sai, e eu acho que não é a melhor solução, tá? Ele sai agora. Pela sequência de jogos que a gente vai ter, você botar um técnico novo, arriscado a gente, pô, o cara perdeu 2 jogos e já era, então você vai pedir pra ele ir embora, entendeu? Então, não acho ideal trocar antes do clássico contra o Flamengo, apesar de achar que esse time do Vasco vai perder, tá? Eu acho que o Vasco vai perder pro Flamengo. Pode ser clássico, a gente nunca sabe, mas como está jogando, o Vasco perde. Mesmo o Flamengo ontem tendo perdido na Libertadores, né, para um time que não é tão forte assim. Porém, o time do Vasco é muito fraco, cara. O time do Vasco está jogando muito mal e vai perder pro Flamengo. Vai perder pro Flamengo. Se jogar dessa forma, medíocre, perde, né? E você trocando o Carille, botando outro técnico, a probabilidade, eu acho que aumenta de perder. O Carille pelo menos pode, eu acho que segurar um empate ali, ter uma derrota magra, eu espero. Mas um outro técnico é botar muito em risco. Então, assim, não sei o que vai acontecer no sábado contra o Sport, nem contra o Ceará. Cada jogo parece que o cara ele realmente vai ser testado. Mas você demitir o cara nesse momento, quem vem? Quem vem pra vaga dele, né? Então vai ser o interino, vai ser o Felipe que vai ficar ali. Eu acho muito arriscado a gente trocar nesse momento, nessa sequência de jogos que vamos ter pesada, apesar de ser o Carille, cara. Também não gosto do futebol. Mas tá arriscado do novo técnico também não dar certo, né, como aconteceu no passado. Então é um problema grande aí para a diretoria pensar o que compensa mais, porque assim, Força Jovem já demonstrou que vai continuar perseguindo o Carille, vaiando, né, no final do jogo. E eu acho que eles estão certos, tá? Se o time jogar mal, tem que vaiar mesmo, tá? Se o time não corresponder, tem que vaiar. É... E é isso. Então, assim, a gente vai ver nos próximos. Aí no próximo jogo, né? Vai ser uma pressão bem grande. Vai ser um jogo complicado contra o Sport, tá? Não achem que vai ser só porque é em São Januário o jogo vai ser fácil. Não vai ser, tá? O Sport vai vir com tudo. E ainda mais sabendo desse momento de bastidores do Vasco, cara. Todo mundo tá sabendo, né? Que o Vasco tá aí entre aspas, uma briga entre torcida e time, né? Então eles vão tentar aproveitar isso, tirar vantagem disso. Então a gente precisa, por mais que a gente não goste do momento do Vasco, por mais que a gente não goste da forma como o Vasco vem jogando, dentro dos 90 minutos a gente precisa apoiar o máximo possível. E aí sim, depois vai, xinga, protesta, né? Tudo dentro, claro, dentro da lei, né? Gente, não vamos passar disso, por favor. Mas esse time vai precisar de apoio, cara, porque a nossa sequência é muito difícil, muito difícil.
E espero que o senhor Carille não poupe o time contra o Operário. O primeiro jogo é lá, né? Depois a gente recebe eles em São Januário. Eu ia com força total na Copa do Brasil também. Até porque a Copa do Brasil paga muito mais que a Sul-Americana, né? E assim, o Vasco no momento, os dois campeonatos não tem chance de ganhar, cara. Pelo que o Vasco vem jogando, não tem possibilidade de ganhar os dois campeonatos. É a gente avançar o máximo que a gente pode na Copa do Brasil no momento, cenário de momento, avançar o máximo possível na Copa do Brasil e o máximo possível na Sul-Americana. E não deixar o brasileiro de lado. É um desafio muito grande pro Carille. Então, vamos ver aí o que eles vão conseguir fazer nesses jogos, nesse revezamento aí que o Carille falou que vai ter que ser feito. Porque nós não temos elenco, não temos um elenco balanceado, então vamos sofrer em algum momento, né? E o Carille já poupou no segundo, terceiro jogo, né, dessa maratona aí, ele já poupou, foi contra o Corinthians, né? Então vamos ver aí como é que vai ser, se ele vai botar time reserva, se ele vai fazer mistão, se ele vai botar 8 reservas de novo, enfim, vamos ver o que vai acontecer.